Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 57º vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, o segundo livro do Giro pelo Brasil. O Rio de Janeiro é um estado muito importante historicamente para o Brasil. A capital do estado também foi a capital do país durante muito tempo. Foi para onde Dom João VI fugiu de Napoleão. Adoro esse fato histórico. E foi um polo cultural nacional durante muito tempo. Foi onde teve a primeira imprensa, a primeira revista do Brasil, a primeira emissora. Era onde aconteciam as óperas, os teatros. Era realmente o centro de tudo que acontecia no Brasil durante muito tempo. E foi onde nasceu e morreu o autor, talvez o maior autor que a gente já teve, Machado de Assis. Machado de Assis, neto de escravos alforriados, foi considerado um dos maiores escritores brasileiros ainda em vida, o que é surpreendente para alguém que era negro no século XIX aqui no Brasil. E, além disso, ele foi muito importante academicamente, ele era uma pessoa muito influente. Ele foi um dos fundadores e o primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras. E eu já tinha lido dois outros livros dele, o primeiro A Mão e a Luva e o segundo Dom Casmurro. Gostei dos dois e escolhi ler um terceiro para representar o Rio aqui no Giro pelo Brasil. Escolhi um classicíssimo Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lançado como livro em 1881, Memórias Póstumas são as lembranças, os relatos da vida do Brás Cubas depois que ele já tinha morrido. Ele era uma figura da elite carioca, alguém que foi estudar na Europa, alguém que tinha uma família, a família Cubas, muito influente, alguém que publicava suas opiniões em jornais e revistas e que era alguém que estava ali na Rua do Ouvidor, sabendo das novidades, ia nos teatros, ia nos camarotes, frequentava festas. Alguém realmente que participava ativamente dessa vida da elite e que vai ter uma vida um pouco medíocre. É uma premissa inovadora, é uma premissa muito interessante. A dedicatória desse livro para mim é icônica e eu vou ler ela para vocês, está aqui na quarta capa. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Essa edição aqui, inclusive, é da editora Antofágica, tem ilustrações do Cândido Portinari. É uma edição muito bonita, capa dura, ganhei de Natal isso aqui. E eu não uso a palavra icônica à toa, eu realmente acho que essa dedicatória é muito boa e ela já mostra um traço do livro que é muito importante para compreender ele. Essa dedicatória é totalmente debochada e esse talvez seja um dos maiores traços do Machado de Assis na obra toda dele. E com esse aspecto eu começo a comentar os pontos-chave do Memórias Póstumas. Como esse livro tem mais de 100 anos, eu acredito que a linguagem dele é um pouco rebuscada, é um pouco difícil de compreender, pode ser um empecilho para algumas pessoas. E as excessivas referências a muitas coisas da literatura, porque o Brás Cubas era alguém que lia muito e tal, alguém que estudava, vai ter muita coisa que tinham notas. Aqui tem umas 200 notas de rodapé nessa edição e era muito difícil de pegar, era muito difícil de realmente compreender tudo. Isso foi complicado, mas eu acho que vale a pena. É um livro que ele vai ter capítulos muito pequenos. Ele foi publicado primeiro em 1880 numa revista, em blocos de capítulos. Então a gente vai ter realmente capítulos minúsculos, às vezes, assim, linhas, 3 linhas, um parágrafo mesmo, o que ajuda muito na leitura, é muito fluida e foi pensada para ser publicada de outro jeito, depois organizada em livro e realmente é muito fácil de ler. Além disso, o livro demora um pouco para engatar numa narrativa linear e o que é mais interessante para mim, isso deixa de ser um problema muito rápido, mas o que é mais interessante para mim é que a metalinguagem do livro vai comentar sobre isso, vai falar assim: leitor, você quer que isso comece logo, vai ficar mais linear? Essa conversa com o leitor é muito boa, é algo que vai acontecer durante o livro todo e é um diálogo que realmente desperta na gente um interesse maior e mostra como que o livro é divertido, como que o livro não tem medo de ousar, ele é muito bem humorado. Eu realmente gargalhei com esse livro, eu não sou de rir em livro, pra ser honesto, mas realmente tem uma hora que a hora que eu mais ri foi quando ele escreveu assim: eu nunca achei que eu ia ler isso num livro do Machado, que era, abre aspas, começo a arrepender-me deste livro. Eu falei, eu entendo, meu filho.
Eu entendo esse sentimento, achei muito honesto, achei muito interessante, porque eu tinha uma ideia, pelo menos, de que Machado de Assis era muito sisudo, e olha que eu gostei de Dom Casmurro, eu senti que não era um livro lá tão sério, mas eu sentia que Memórias Póstumas ia ser uma coisa muito pesada, ia ser uma coisa muito difícil, e foi muito tranquilo, foi muito fácil, tirando a linguagem, assim, é um livro muito de boa. É um livro que tem uma beleza nele, tem uma inovação também. Para ilustrar isso, eu vou mostrar para vocês um capítulo dele que vai usar de elementos gráficos para falar de comunicação. O Machado de Assis, ele tinha muita noção do que era a linguagem, do que ele estava fazendo. Isso é muito agradável. A gente vê uma pessoa que escreve com confiança e que não tem medo de tentar uma coisa nova. Esse capítulo aqui, ele basicamente não vai ter nenhuma palavra, além da gente saber quem que tá falando, assim, entre aspas, falando, porque são as expressões dos personagens, e é muito legal como que ele entende que às vezes palavras não vão ser o que vão simbolizar o que está sendo dito numa conversa. Achei realmente genial, é uma palavra forte, mas beira genial alguém ter feito isso há tanto tempo atrás, e a gente vê tantos autores atualmente que tem medo de falar coisas muito básicas ou de tentar se expressar de uma forma inovadora. Como eu já disse, isso aqui é um livro de memórias, e são memórias do Brás Cubas, que é um playboy mimado, e é muito interessante ver esse personagem sendo um personagem central, sendo um protagonista, alguém que é realmente medíocre e alguém que tem noção de que é medíocre. Eu achei isso talvez o mais interessante, alguém que realmente vai falar isso. Eu vou ler para vocês uma parte aqui em que ele se assume medíocre, que eu adorei. No capítulo 24 a gente vai ter o seguinte trecho, abre aspas. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe exponho e realço a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Na vida, o olhar da opinião, o contraste dos interesses, a luta das cobiças obrigam a gente a calar os trapos velhos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é quando, à força de embaçar os outros, embaça-se um homem a si mesmo, porque em tal caso poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que o deixou de ser. Porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos, nem estranhos. Não há plateia. O olhar da opinião, esse olhar agudo e judicial, perde a virtude, logo que pisamos o território da morte. Não digo que ele se não estenda para cá e não nos examine e julgue, mas a nós é que não se nos dá do exame nem do julgamento. Senhores vivos, não há nada tão incomensurável como o desdém dos finados. Isso foi tão bem escrito que... Sério, que humilhação pra quem escreve, gente. Eu também escrevo, que palhaçada. Isso aqui é maravilhoso. Mas assim, o Machado de Assis é uma inspiração real pra mim, eu digo como artista. É alguém que escreve muito bem, é alguém que foi uma figura... Assim, a vida dele já foi algo extraordinário por si só. É muito legal ler ele e admirar isso. Óbvio que o livro não foi perfeito, na minha opinião, o humanitismo do Quincas Borba que aparece aqui é muito chato, não foi algo que me tocou, não foi um tipo de crítica que me interessou muito. Eu acho que se eu ler o livro do Quincas Borba, que foi lançado posteriormente, é um personagem que aparece primeiro aqui e depois vai ter o próprio livro, talvez eu entenda melhor, mas honestamente não me interessa muito. Só foi cansativo mesmo. Mas se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que no geral eu gostei sim. Eu achei que foram relatos que me divertiram. Foi um livro que me divertiu, na sua maioria. Mas se você me perguntar se eu recomendo, eu vou falar aqui em partes, porque eu acredito que é muito bom você desmistificar Machado de Assis. Eu acho que muita gente não tem noção do que ele escreveu, pra ser honesto. Eu já tinha lido 2 livros dele e eu tinha esquecido quão bem ele fazia uma crítica à elite carioca, quão bem ele observava os acontecimentos ao redor ali, o quão bem ele conseguia escrever as hipocrisias da sociedade. Isso, assim, tem um valor incomensurável, é uma escrita muito boa.
Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se todo mundo vai gostar. O problema da linguagem é um problema real, o problema das referências é um livro denso, mas eu acho que se você se esforçar, vale a pena. Eu acho que esse é o ponto. Eu recomendo se você estiver disposto a se esforçar. Se não, não tenta. Não gasta tempo fingindo que você tá lendo Machado de Assis só por isso. Realmente se esforça se você quiser entrar num mundo que é muito legal e que, na minha opinião, vale a pena. Esse é o vídeo de hoje, gente. Pra quem não quer spoilers, eu ainda vou fazer uma pequena parte com spoilers, mas se você for ficar por aqui, muito obrigado por assistir. Peço que você se inscreva no canal, curte e comente aqui no vídeo. E muito obrigado por mais um episódio do Giro pelo Brasil. Semana que vem eu volto com outro estado brasileiro. E um abraço e um beijo pra vocês. Eu não tenho muito a comentar nos spoilers, pra ser honesto, mas eu tenho que falar que o epitáfio que acontece em um capítulo pra anunciar a morte de uma personagem é muito legal. Eu achei um recurso muito inteligente de você anunciar que uma pessoa morreu num livro, você colocar só um epitáfio assim. Também gostei muito que o Brás Cubas é muito cara de pau. Basicamente, o caso amoroso mais significativo da vida dele era ele ser amante de uma outra mulher que era casada com um homem influente na política. E ele ficando amigo do marido dela, ele quase virando secretário desse homem. Gente, esse livro é fofoca pura, vamos ser honestos também. Ela ficando grávida dele, depois perdendo o bebê, foi assim, uma montanha russa. Esse livro tem muitos pontos altos e baixos. Eles tendo aquela casa onde eles tinham o caso deles. Era a chácara lá, muito doido assim. Mas ao mesmo tempo era uma coisa muito escancarada também. Todo mundo sabia, menos o corno. Eu acho muito divertido, eu achei muito legal esse retrato da elite brasileira. Mas talvez o mais legal é que realmente o capítulo final mostra pra gente que o Brás Cubas, ele não foi ninguém. Ele não foi nada. Ele não conseguiu ter sucesso em nada. Ele até foi deputado ou ocupou algum cargo político, mas ele não conseguiu ser ministro como ele queria. Ele foi um aluno muito ruim lá em Coimbra. Ele não casou, ele não teve filho. Ele foi realmente fracassado e ele sabe disso, o que é muito legal. O velório dele mal foi gente. Eu achei esse fechar o livro mostrando que ele não era ninguém, assim, que ele era a pessoa mais medíocre do mundo. Eu achei muito legal, muito bom. Foi um jeito de fechar o livro perfeitamente. E mostrou também que o Machado de Assis, ele sabia o que ele estava escrevendo, ele tinha uma ideia muito boa do que ele estava construindo, de onde ele ia sair até onde ele ia chegar, e isso é o que um escritor bom devia fazer sempre. Agora vamos para a conclusão, porque realmente eu não tinha muita coisa para falar aqui nos spoilers. Hoje eu só tenho a dizer que foi muito bom quebrar a cara com Machado de Assis. Eu achei que ia ser um livro muito sério, que ia ser um livro muito difícil, mas eu me diverti e é muito bom ser surpreendido. É algo das coisas que eu mais gosto na vida, pra ser honesto. E o vídeo é esse, gente. Muito obrigado mais uma vez. Até semana que vem com o próximo Giro pelo Brasil. A maquiagem hoje ficou boa, né, gente? Eu gostei, achei bem bonita, assim, bem gostosa. Eu achei inovador eu estar maquiada às 9 da manhã pra gravar isso aqui. Eu acordei 5 pra começar meu dia. Jesus Cristo, não façam isso, crianças.